ele acaba se tornando a presa da garota mais popular da escola. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. Tudo começa quando ele entra na biblioteca para fazer suas tarefas de sempre, mas havia várias garotas por perto, e ele não gostava delas, pois eram barulhentas e irritantes. Mais importante ainda, elas zombam dele por ser um idiota atrapalhado que não consegue nem manter a calma quando estão a apenas 1,5 metros de distância. Quando ele, sem querer, deixa seus desenhos caírem, uma das garotas os pega e mostra para todos, dizendo que ele está desenhando. Ao analisar os esboços, Hashi se apresenta e o chama de Semai, mas não antes de rir dele e da sua história de mangá, já que, aparentemente, ele tenta se inserir na própria obra, e está longe de parecer legal, pois não consegue agir como o protagonista que criou. Então, para provar que ele é um covarde, ela sugere que encenem juntos algumas cenas do mangá. Porém, quando chega o momento de agir com confiança, ele falha completamente, mostrando o auge da sua falta de habilidade. Isso faz com que ela acabe pegando pesado com ele, a ponto de ele começar a chorar de verdade. Mais tarde naquela noite, ele volta para sua rotina comum, mas acaba sendo provocado novamente pela garota de pele clara, Rias. E isso continua no dia seguinte, quando ela descobre exatamente onde ele costuma se esconder. Antes de entrar na sala, ele devolve o lenço dela dizendo que o lavou, o que a deixa levemente corada. Ela o segue pra dentro e brinca dizendo que estão sozinhos, como se fosse algum tipo de desenvolvimento de história. Olhando ao redor, ela percebe que ele está desenhando, então se oferece para ser modelo, abrindo alguns camisa para facilitar o trabalho dele. Você consegue, mas então ele entra em pânico de forma cômica, pedindo que ela haja normalmente. Quando finalmente tenta desenhar, ele só fica olhando para ela sem fazer praticamente nada no papel. Ela nota isso e diz que vai recompensá-lo caso ele consiga realmente desenhar algo, além de ficar encarando. Então ele começa a se esforçar e passa o dia inteiro desenhando ela. E o resultado fica realmente muito bom, a ponto de até ela se surpreender. Como prometido, ela oferece uma recompensa, pedindo para ele fechar os olhos enquanto se aproxima. Ela chega perto, prestes a beijá-lo, mas bem na hora, ele surta de nervosismo. Ela apenas dá um peteleco no nariz dele e ri, achando graça de como ele é patético. Em seguida, volta a zombar dele, dizendo que ele foi otimista demais ao achar que ganharia um beijo só por aquilo. Ela ainda o chama de Twink, por não ter desenhado a região dela, intimidando-o novamente até ele chorar. Depois disso, ela continua seguindo ele e até chama para sair, mas claro, tudo não passa de provocação. E ele acaba caindo nisso de novo. Ele diz que ela só está brincando com ele por diversão. Então ela o empurra para dentro de um canal, o que ele nem considera tão ofensivo. Ele simplesmente sai de lá e diz que não foi nada demais, apesar das roupas estarem completamente molhadas e destruídas. Então ela pergunta se ele alguma vez fica com raiva, já que sabe que no fundo ela é até pior do que os outros que o atormentam. Infelizmente, Nato não é o tipo de pessoa que se irrita com facilidade e, em vez disso, apenas deixa as coisas passarem depois que acabam. Ele diz que, apesar de tudo, não odeia o que ela faz. Na verdade, ele até admite ter certo gosto por esse tipo de provocação, mesmo sem saber exatamente o nome disso. Como nem sabe o nome dela, ele pergunta. Haas responde que ele pode chamá-la de Nagatoro, escrevendo o apelido no... No dia seguinte, Naruto finalmente está sozinho na sala de arte e animado para ler o que comprou no Wish. Porém, sua paz é interrompida quando Hashi aparece novamente. Ele tenta esconder o mangá atrás das costas, mas ela percebe na hora. Ela tem praticamente um radar para esse tipo de coisa e logo descobre o que ele está escondendo. Então sugere que vejam juntos, fazendo com que ele baixe a guarda antes de pegar o mangá para si. Ela o provoca, dizendo que ele está tentando algo com ela, mas deixa claro que ele não vai conseguir escolher o caminho fácil. Assim que abre o mangá, ela se depara imediatamente com cenas exageradas típicas de anime, que segundo ele são importantes para a história. Então ela mostra um painel e compara com ele, rindo da ideia de que ele poderia viver algo assim, mas em defesa de Naoto, ele só quer acompanhar a trama, que é sobre vampiros e amor verdadeiro. Ela continua lendo e acaba achando a história surpreendentemente interessante, apesar dos momentos inesperados. Ela até comenta que um dos personagens lembra ele, justamente o cara azarado que é drenado até a última gota. Ainda assim, diz que não tem problema, porque vampiros não costumam se alimentar do sangue de... Já cansado, ele pergunta como ela sabe que ele é e ela apenas o desafia. Em seguida, olha para o pescoço dele e pergunta se pode mordê-lo como no mangá. Diz que seria como uma picada leve e não doeria, apesar dos caninos dela parecerem os de um pitbull. Ela se aproxima lentamente e, de repente, avança como uma caçadora de Left 4 Dead, dizendo que ele agora é sua presa. Ele fica completamente sem reação, enquanto ela ignora qualquer preocupação e começa a provocá-lo ainda mais, tocando o pescoço dele de forma brincalhona. Antes de dar uma mordida, ela hesita por um instante por causa do hálito dele, mas isso não a impede de continuar e acabar abraçando ele. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela o acompanha no caminho de casa e pergunta se aquela foi a primeira vez que ele recebeu esse tipo de atenção. Noto fica extremamente envergonhado, vermelho como um tomate, principalmente porque, de fato, é a primeira vez que uma garota chega tão perto dele dessa maneira. Então ela pergunta se ele quer tentar mais uma vez e diz que desta vez vai fazer direito, provocando-o ao afirmar que agora vai focar na barriga dele em vez do seu amigão. Ela ri, achando que ele não vai conseguir outra chance, deixando-o completamente nervoso e agitado. Naquela noite, enquanto lê o mangá,
Ele começa a imaginar Hagati dando a ele todo aquele desenvolvimento de enredo, o que acaba deixando ele empolgado. No dia seguinte, ela aparece novamente para perturbá-lo, mas dessa vez decide que vão jogar o jogo de adivinhar o melão. A regra é simples, ele só precisa adivinhar onde estão as sementes, e o prêmio é bem óbvio. Ele diz que não gosta de tocar nas pessoas aleatoriamente e que não vê mérito nenhum em vencer, mas ela responde que há sim, já que isso lhe daria o direito de pedir qualquer coisa a ela. Ele poderia usar isso como uma forma de fazê-la parar de incomodá-lo ou intimidá-lo, mas também poderia pedir coisas mais ousadas, como fazê-la usar traje de ou até tirar alguma. Ele pensa bastante e decide que vai jogar apenas para conseguir paz. Então o jogo começa, e Hagasa acerta 2 alvos de uma vez, demonstrando uma habilidade inesperada, o que acaba sendo um problema. Antes que ele consiga reagir, ela começa a provocar ainda mais, girando de um jeito estranho, quase como uma dança descontrolada. Ele implora para que ela pare e diz que quer desistir, mas ela responde que agora é a vez dele agir. Determinado a dar o troco, ele se aproxima e tenta focar nos alvos. Quando está prestes a encostar, ela o empurra e diz: seu tempo acabou, simplesmente indo embora logo depois para se encontrar com as amigas. Após essa derrota humilhante, ele vai até um restaurante para continuar trabalhando no seu mangá. Por coincidência, Mashagasa aparece com suas amigas e alguns rapazes. Pelo visto, trata-se de um encontro duplo, e ele acaba escutando a conversa deles escondido. Os caras ficam falando sobre bandas e assuntos aleatórios, mas Gazi claramente não demonstra o menor interesse. Um dos rapazes até oferece para ela ouvir uma de suas músicas, que não parecem nada boas. Enquanto isso, nosso protagonista permanece escondido em um canto, esperando que ela acabe com o cara e critique a música. Mas para surpresa dele, ela não faz isso. Em vez disso, apenas diz diretamente para o rapaz parar de fazer música. Até mesmo o segundo sujeito fica tão humilhado que precisa voltar ao banheiro pela segunda vez. No trajeto para casa, Noto começa a pensar se ele é o único sendo intimidado, já que os outros caras tinham sido destruídos psicologicamente. Mas ela surge atrás dele e passa a caminhar ao seu lado, o que resulta em mais provocações. No dia seguinte, ela aparece outra vez na sala de arte e pergunta se ele quer que ela sirva de modelo, mas ele recusa, afirmando que prefere desenhar objetos em vez de pessoas de verdade. Então, para mostrar a ele algo que ele nunca tinha visto antes. Depois da aula, começa a chover forte e os dois precisam correr até o abrigo mais próximo. Debaixo do local coberto, tentam se secar, mas a chuva só piora. Então ela o convida para secar suas roupas na casa dela. Ao ver os sapatos dos pais dela, ele imagina que será suado pela família inteira, até pelo gato. Porém, acontece que não há ninguém em casa naquele momento. Ela pede que ele fique um pouco, empresta roupas do irmão enquanto as dele secam e ainda lhe entrega uma toalha para usar. Em vez de usar a toalha normalmente, ele pensa consigo mesmo que é a mesma que ela utilizou para secar cada. Então não é surpresa que ela já imagine que ele vai cheirar a toalha como um dependente. Depois de se secar, ela prepara chá para os dois, voltando a provocá-lo, dizendo que ele está agindo de forma suspeita desde que entrou na casa. Ela sabe que é a primeira vez dele no quarto de uma garota, então pergunta qual é a coisa mais comum que duas pessoas fazem dentro de um quarto, e ele responde que é estudar, mas ela percebe a desculpa, já que nem há provas próximas. Ela então coloca a mão sobre a dele, dizendo que vão jogar bastante como no videogame Smash. Comenta que o jogo é do irmão dela e que é muito habilidosa, mas ele simplesmente a derrota com um momento absurdo digno de campeonato, o que a deixa irritada. Ele pensa que foi duro demais, mas depois de todo o bullying, finalmente terá sua revanche. E então na rodada seguinte, ele vence novamente com facilidade. Porém, quando está prestes a finalizar, ela sopra no ouvido dele e ele perde o foco, sendo derrotado. Os dois continuam jogando por bastante tempo, e assim que a chuva para, ele agradece pelo momento agradável, mas ela diz que não haverá uma próxima vez. No dia seguinte, Naruto se vê em apuros, pois quase todos os assentos da cafeteria estão ocupados, exceto os de Rias e suas amigas. Ela o convida para cenar com elas, mas aquilo é praticamente um inferno para ele, já que são as mesmas garotas que riram de seus desenhos dias antes. Como não há outro lugar, ele aceita como pode, porém ela finge que eles estão em um relacionamento. Então as garotas perguntam se ele já expandiu o domínio dela, mas ele tem a tal restrição celestial, ou seja, assim fica claro que ele não é o namorado dela. Ela é tão possessiva que as meninas chegam a pensar que ele foi dominado ao contrário. Então ele volta a ser intimidado com Maki dizendo que ele é inferior a um humano, apenas um inseto. Para sua surpresa, Hayase o defende, afirmando que Maki está exagerando com todos esses comentários. Até ele se posiciona e declara para todo o refeitório que não é namorado dela, interrompendo a própria fala apenas para finalmente comer seu almoço, o que faz as garotas rirem ainda mais dele. Mais tarde naquele dia, A se pergunta por que ele nunca reage, dizendo que deveria dar um tapa em alguém sempre que fosse insultado. Então eles ensinam o que ele deveria fazer, mas em vez de reagir, ele começa a chorar como um fracassado, o que só aumenta a provocação dela. No entanto, quando ele atinge seu limite, acaba dando um tapa de verdade, mas acerta no lugar errado. Alguns dias depois, enquanto aproveita seu almoço, Maki e Yoshi aparecem para estragar sua paz. Ele pensa que é Hiashi, mas são justamente as últimas pessoas que queria ver. Eles encontram seu esconderijo e voltam a intimidá-lo, olhando com arrogância enquanto comem. De repente, Maki tem a ideia de falar sobre e o que os torna tão bons, perguntando se ele já tocou em algum antes. Aparentemente, há rumores de que ele é e um culto escondido. Então, para curar isso, Maki pergunta se ele quer sentir seus quase o hipnotizando. Antes que a situação piore, ele tenta sair, mas Yoshi o segura e o obriga a tocar nos. Porém, na verdade, é apenas um pão de feijão vermelho. E não o que ele imaginava, o que o decepciona. Eles voltam a rir dele, mas Grace finalmente aparece, irritada e pronta para brigar. A dupla recua e ela o parabeniza de forma ameaçadora por perder a vida na mão. Porém, quando ele explica que não era nada daquilo, apenas pão, ela tem outra ideia. Diz que permitirá que ele aperte seus feijão preto, oferecendo um pão especial como recompensa se ele adivinhar corretamente qual é mais macio. Depois de esconder os pães dentro da
Pede que ele toque e descubra qual tem a melhor textura. Ele hesita, mas ela o chama de covarde se não tentar. Então ele toca lentamente o da direita, fecha os olhos e faz um leve movimento. Enquanto isso, o pão especial escorrega para fora da... Quando ele parte para o da esquerda, percebe: é agora. Ele sente algo diferente, algo real. Sem hesitar, apalpa as mãos para confirmar. Assim que abre os olhos, responde qual é o pão especial, mas logo percebe que pode acabar em sérios problemas por isso. Então Hazy resolve tudo na base da violência e começa a espancá-lo com o tal pão premium.